nós vamos falar dos últimos anos, as últimas obras, os últimos pensamentos, as últimas articulações de Ludwig Feuerbach neste momento. Ludwig Feuerbach, na sua produção filosófica dos seus últimos anos de vida, é caracterizada por investigações de questões éticas, tais como o caso da liberdade, da vontade e da felicidade. Nós podemos ver até alguns principais escritos dele, tá? Que foram trabalhando essa proposta e esses temas éticos, como o caso de Zur Moral Philosophie, certo? Über Spiritualismus, tá? And Materialismes, besonder in Beselang, tá? Auf den Frauensfreiheit, né? Então a filosofia moral ela é concebida a partir da sensibilidade que vai constituir o horizonte até para a construção das ideias de natureza, homem e pensamento. Essa antropologia ela se torna então o fundamento moral, o homem que age de acordo com a sua natureza, ou seja, um homem que trabalha com uma determinação sensível, que mantém o agir em direção única e fundamental, e uma determinação natural e primeira, que é o instinto da felicidade. Esse instinto da felicidade não é um optativo, não é um objeto da moral, certo? Um pressuposto básico da moral, até podemos colocar, mas apenas poderá surgir a partir de um reconhecimento da determinação natural como uma condição da sua possibilidade. Então, nossa estrutura moral, ela é, segundo Ludwig Feuerbach, determinada pelos instintos da felicidade e de uma autopreservação. Tal perspectiva, inclusive, ela vai ser apresentada a partir de um cenário que vai ser recusador de um supranaturalismo moral de autores como Kant, Fichte, Jacob, Schopenhauer, tá? Que inclusive vai buscar uma fundamentação última para a moral em princípios metafísicos e princípios independentes da natureza. Segundo Feuerbach, o supranaturalismo moral se caracteriza justamente pela tentativa da fundamentação de um princípio autônomo, independente, natural e sensível. Feuerbach, pelo contrário, buscará uma heteronomia como fundamento da moral. Mas para que o argumento sobre essa determinação primeira do instinto da felicidade nas ações humanas, elas possam permanecer ilesas às objeções que a ideia de liberdade concede, é necessário que venhamos a compreender que essa ideia de liberdade da vontade não pode ser entendida às condições naturais que sustentam a moralidade. E aí também é preciso e é necessário que se compreenda as concepções de felicidades e autopreservação em uma relação de forças instintivas, inconscientes e independentes da vida dos indivíduos. O argumento central do presente texto vai consistir, inclusive, em que o instinto da felicidade subordina o instinto de uma autopreservação em função de si próprio, pois este instinto não é um mecanismo de defesa dos indivíduos, mas do próprio instinto de felicidade. Assim, até por intermédio da razão e da própria consciência, o instinto ele vai poder apresentar as manifestações contraditórias apenas em uma aparência, em que verdadeiramente não serão suficientes na tentativa de separar esses conceitos de vontade e felicidade
para construir uma concepção moral pura e autônoma. Então a antropologia, como fundamento moral, ela é a natureza, que se torna um fundamento do indivíduo. Todos os seres nesse aspecto são organismos naturais, são ausentes de fundamentação, até de uma essência metafísica, e o indivíduo se torna um fundamento do homem, uma representação dos indivíduos no gênero. A indivíduo, inclusive, que como eu, e seu reconhecimento de outro, vai ser o fora eu ou tu. Tá? O fundamento então deve ser nesse aspecto, nessa proposta de Feuerbach, entendido como um elemento subjacente do discurso moral, que não pode ser eliminado ou até uma contradição com o seu próprio fim. Então essa concepção antropológica, que vai apresentar dois instintos fundamentais em sua composição, ela vai ser compreendida a partir de um princípio cardinal de todo o ser, que ele é orgânico, e todos os instintos e extintos, a saber, principalmente o instinto de felicidade, esse sentimento de felicidade, esse segundo sentimento de garantia, o direcionamento, inclusive, que surge a partir de uma autopreservação, não é? De uma fundamentação de determinação de ações humanas. Então essa concepção, inclusive, dos filósofos supranaturalistas, que numa moral não pode ter, inclusive, ser desenvolvida a partir dessas inclinações, paixões ou instintos, vão marcando o homem como um ser natural, mas principalmente recorrente de uma razão pura e simplesmente. Então, é apenas na razão que se pode argumentar acerca da liberdade da vontade humana. Então, segundo Feuerbach, a liberdade da vontade para os supranaturalistas, ela está fundada numa posição inicial dualista que compreende o homem como aquele que é marcado por duas substâncias heterogêneas e o coloca como uma meta da filosofia demonstrar essa capacidade de domínio de paixões, inclusive humanas, pelo próprio uso da razão. Então, em relação a essa tendência de se construir uma moral, de ter uma meta de controle, um domínio das paixões, indo até contra a própria natureza humana, vai procurar colocar o debate moral dentro de limites de uma determinação natural. Então a argumentação sobre a liberdade da vontade, no contrário dessa posição supranaturalista, ela só pode ser desenvolvida dentro da natureza a partir da própria constituição antropológica, ou seja, a partir dos próprios instintos humanos. E ao fim de uma determinação natural que vai viabilizar, inclusive, o discurso da ação moral, que será justificado em relação à autodeterminação humana. Tá? Então esses são os pensamentos, essas são as articulações, essas são as visões e as percepções e propostas desenvolvidas por Ludwig Feuerbach na sua